E a minha pergunta nessa manhã ainda ecoa em meu coração, e o meu desejo e a minha oração que ela também possa ecoar nos nossos corações. Por que não dar o melhor? Por que não dar o melhor? E eu confesso que essa cena, ela falou ao meu coração bastante. Porque muitas vezes a gente age, muitas vezes em favor dos animais, aqueles gestos extremos de amor, nada contra os animais. Se alguém aqui da Sociedade Protetora dos Animais está aqui, não tenho nenhuma pretensão de agir contrário a isso. Mas muitas vezes nós pensamos, repensamos, adiamos, protelamos, gesto em direção às pessoas. Mas aquele animalzinho, coitado, está precisando de ajuda, de alguém, de auxílio, de alimentação. Mas quantas vezes nós temos adiado em benefício daquele que precisa de um abraço, assim como Sílvia. E Fernanda foi aquele Jesus, como Odílio destacou muito bem, na vida da Sílvia. E hoje a Sílvia só é o que é. Primeiro porque Jesus amou, e porque Jesus usou alguém, como a vida de Fernanda, para abençoá-la. O texto que estarei lendo se encontra no capítulo 14 do livro de Marcos, dos versos 3 a 8. Se você trouxe a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. É bom manuseá-la, se desejar pode grifar, destacar. Quem sabe o Senhor hoje ainda ou amanhã vai dar condições a você e uma oportunidade para testemunhar dessa experiência, desse texto, para alguém ao seu lado ou para você mesmo. Marcos capítulo 14, do verso 3 ao verso 8. Diz assim a palavra do Senhor: Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns dentre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a. Por que a molestais? Ela praticou a boa ação para comigo. Porque os pobres sempre o tendes convosco, e quanto quiseres podeis fazer o bem, fazer-lhes o bem. Mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-me a ungir-me para a sepultura. Como início, quero apenas destacar pelo menos 3 considerações do texto que acabei de ler. O primeiro é que a maioria dos comentaristas bíblicos identificam essa mulher como Maria, irmã de Marta e Lázaro, e Simão como esposo de Marta. Alguns tentam justificar essa situação em função de Jesus estar em Betânia, e alguns fatos são idênticos à narração bíblica. Então, tanto Mateus capítulo 26, quanto Marcos 14, quanto João 12, tratam do mesmo assunto. Algumas divergências pequenas, na verdade, João diz que Marta servia, e isso eles conseguem juntar os fatos e assim identificar que tratam ou se tratam do mesmo texto. A segunda consideração que eu gostaria de fazer nessa manhã, é que não confundir essa mulher com a identificada como pecadora, que ungiu os pés de Jesus, lá em Lucas capítulo 7, versos 36 a 50. Essa mulher aqui, que identificamos como Maria, do texto que li, ela ungiu a cabeça de Jesus. Essa mulher, registrada em Lucas capítulo 7, ela ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. E a terceira e última consideração que eu gostaria de fazer nessa manhã, é que ainda que o texto lhe seja conhecido, esteja receptivo ao que Deus deseja falar. Porque muitas vezes quando a gente lê um texto, já li isso aí, já li isso na Bíblia, e a gente se fecha para lições novas, algo novo que Deus quer ensinar-nos, ou que quer, quem sabe, desafiar-nos a aprender e a colocar em prática, muito mais do que conhecer, muito mais do que saber, muito mais do que ler. Quantas vezes? Provavelmente eu, pastor Roberto nem se fala, já preguei a respeito desse texto, e muitas vezes a gente se fecha, não, já li esse texto, quero um texto novo, quero um texto que ainda não tenha lido, e muitas vezes a gente se fecha para lições novas que possam servir de exortações para as nossas vidas. Por isso, quero convidá-la a um momento de oração. Feche seus olhos, baixe a sua cabeça,
Fale com Deus. Diga: Senhor, fala comigo. Diga isso ao Senhor. Abra meu coração, escancara os meus ouvidos, para que nessa manhã eu possa sair daqui encharcado, inundado da tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque nos deste a oportunidade de estarmos aqui. E se aqui estamos, Senhor, nós queremos continuar ouvindo a tua voz. Por isso, no nome de Jesus, te peço que tu possa repreender todo e qualquer espírito de distração, que possa, quem sabe, querer levar o nosso pensamento para longe, algo que possa levar o nosso pensamento para longe de ti, mas que estejamos com os nossos corações voltados para a tua palavra, para tudo que ela tem para nos ensinar nessa manhã, e que saiamos daqui desafiados a dar o melhor, a sermos o melhor em prol do teu reino, em prol dessas vidas. No nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém, amém. Sabe, irmãos, quando eu leio um texto como esse, quantas lições, quantas experiências posso extrair dele, e que serve de grande valia para as nossas vidas. Muitas vezes começamos a ler um texto e muitas vezes identificamos algumas lições apenas e nos resumimos ou nos prendemos apenas a elas. Mas além dessas que eu vou destacar, quero desafiá-lo também a, quem sabe, encontrar outras verdades, outras lições, de acordo com a circunstância em que você se encontra. E a primeira lição que eu aprendo com essa mulher, com a atitude dessa mulher, é que muitas vezes ficamos contabilizando tanto o valor das palavras, coisas e atitudes, que nos tornamos egoístas, guardando para nós mesmos o melhor que podemos oferecer. Eu sei que não é do seu tempo, mas eu sou do tempo que a gente guardava aquelas caixas de pizza, assim no guarda-roupa. Um dia eu vou usar, e aquelas caixas de pizza eram guardadas e guardadas, aquela caixa bonita que a gente recebia um presente, alguma coisa, ficava sempre guardada, porque um dia eu vou usar. E ao primeiro sinal de mudança de casa, de endereço, a gente percebia quanta tralha, quanta coisa, quanta bagunça a gente juntou e nunca usou. Se você está rindo, imagina o que tem acontecido com você. Quanta coisa guardada que um dia eu vou usar, e nunca lançou mão. E quantas vezes isso se restringe às palavras? Quantas vezes? No final do ano passado, nós vivenciamos um dos traumas mais, posso dizer, o maior de todo o esporte mundial, naquela tragédia com os jogadores da Chapecoense. Próximo mês nós vamos completar 1 ano. Quantas famílias foram ceifadas, quantos planos, quantos sonhos, quantos projetos, quantos desejos de começo, recomeço, quantas vontades eu te amo, quanto perdão adiado, protelado, quanta situação que muitas vezes nós adiamos, protelamos, amanhã quem sabe, hoje ainda não, saímos do culto impactados por uma mensagem e quem sabe na segunda-feira tudo volta ao normal, ainda que o desejo de mudança esteja latente em nossos corações. Quando eu olho para essa mulher, percebo que ela não economizou, não guardou. O texto que li no início, no capítulo 14, no verso 3, na parte B, diz assim: veio uma mulher, trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Um verbo aqui talvez passe despercebido aos seus olhos, é o verbo quebrar. Ela não derramou o vaso, ela não tirou todo o conteúdo daquele vaso, daquele nardo puro e derramou aos pés de Jesus. Ela quebrou. Olha, não pode sobrar nada, não pode deixar nada de reserva, tem que ser todo o vaso. É algo lindo que me ensina a me entregar, a me dar por completo. Odílio falou da experiência que nós vivenciamos aqui há 15 dias atrás do congresso. Eu quero abrir um parêntese bem grande e falar da experiência gratificante que foi aquele congresso na minha vida e na vida da igreja. Quanto planejamento, propósitos, sonhos, reuniões, contatos, telefonemas, e aí Deus começa a levantar gente que se disponibiliza
junto à secretaria, agilizar, quem sabe, aquele momento que tivemos de ação social. Gente que nossa igreja precisou disponibilizar de alguns recursos, sim, mas recursos destinados à vinda e alimentação do coral da Cristolândia. Mas Deus levantou gente que pôde pagar as passagens de um missionário que veio lá da Amazonas, do interior do Amazonas, ida e volta, e nossa igreja não teve que lançar mão de nada. Isso eu falo de valor. Muitas vezes vidas dedicadas ao Senhor. E eu estava dizendo na reunião do ministério essa semana, que antes do congresso, eu dizia ao Senhor: Senhor, eu preciso de um carro. Eu preciso de um carro porque eu vou precisar estar à disposição da igreja para que eu possa conduzir os missionários, os pastores. Na quinta-feira que antecedeu o congresso, nós fomos até Joaquim Gomes levar o missionário Eli para conhecer a tribo Vassu Cocal. E eu digo: olha, Senhor, não posso fazer isso com o meu carro, afinal de contas só tenho um carro. E ele vai ter que ser usado pela minha família. E aí o que é que Deus faz? Não só dá um, Deus deu 2 carros. Deus é assim. Deus faz muito mais do que a gente possa desejar, porque é feito para o reino, é em direção do reino, é em favor do reino. Sabe que uma coisa maravilhosa que Deus faz? O meu carro não é automático, mas Deus nos deu 2 carros automáticos. Isso é Deus que faz. E vou mais, Deus nos deu um carro. Quando foi na sexta-feira à noite, não tome isso como uma maldição, nem como uma ameaça. Nós precisávamos de uma caminhoneta. Eu digo: olha, Senhor, não tenho caminhoneta, o Senhor é dono dos bens, desde que eles sejam colocados ao teu dispor. E eu ligo para uma família, diz: pastor, eu estou doente e o meu carro está à disposição da igreja. Cuidado, não permita que Deus coloque você na cama, para que você possa disponibilizar o seu bem. Não estou dizendo isso. E o que é que Deus deu? Uma caminhonete, uma Hilux automática. E no sábado pela manhã, na sexta à noite, no sábado pela manhã, essa caminhonete rodou o Maceió todo, transportando material, bicama, colchão, roupa, donativos para a Cristolândia. Foi, voltou. Quem deu? O Senhor. O Senhor deu, bendito seja o nome do Senhor. Sabe, irmãos, é assim que Deus faz. Quando o povo de Deus se dispõe a dar o melhor. E eu dizia: Senhor, alguns dias eu dizia: não tenho um carro, não sei com quem contar. E o Senhor nos dá logo 2 carros, e um próprio para aquele momento que estaríamos vivendo, carecendo do transporte. Pastor Antenor, que possa dizer da utilidade desse carro no congresso, durante os dias do congresso. Deus faz assim, irmãos. E hoje a Cristolândia não é mais um sonho, não é mais um desejo de um sonhador, de um visionário, pastor Fernando Brandão, pastor Roberto Amorim. A Cristolândia hoje é realidade. Estamos com a Cristolândia em Alagoas, mas não podemos nos acomodar. Carecemos de gente disposta a pegar no arado, gente que se dispõe a dar o melhor. Senhor, se me capacitaste para medicina, para odontologia, para o direito, para a psicologia, eis-me aqui. Não posso me entender como sendo um profissional cristão, mas como um cristão profissional, como alguém que tem Deus capacitado para realizar a obra dele em primeiro lugar. Não tem coisa melhor do que poder consagrar, Senhor, não só aquilo que temos, mas aquilo que somos. E foi assim que Deus fez naquele congresso. E se nós fôssemos aqui, quem sabe, testemunhar das experiências, dos testemunhos que nós ouvimos aqui, daquilo que nós vivenciamos enquanto estivemos aqui, só Deus sabe da maneira como saímos daqui impactados. Sabe, irmãos, que muitas vezes nós vivenciamos essa experiência egoísta, infelizmente, porque consigo perceber atitudes distintas para propósito diverso. Veja, espero que você não se identifique com nenhuma delas, ou com a experiência do dedicadas a Deus. Primeiro, dedicadas ao eu, e segunda, dedicadas a Deus. Para mim, o mais durável tem que ser de marca boa, tem que ser uma marca boa, pelo menos 2 anos de garantia, tem que pelo menos uma última geração. Não, esse já está vencido, tem que ser um de última geração. Mas para Deus,
Isso é desperdício. Deus não quer isso não. Para que tanto sacrifício? Não, Deus não quer isso não. Compra. Sabe, muitas vezes quando você é dedicadas ao eu, é o melhor. Eu trabalhei, eu ralei, eu ganhei, só Deus sabe quanto eu sacrifício para juntar cada centavo para que eu pudesse alcançar isso aqui, por isso eu vou comprar o melhor. Mas para Deus, qualquer coisa serve. Está sobrando lá em casa, olha, leva lá para Cristolândia. Vi gente, irmãos, aqui no domingo, que o pastor fez um apelo do congresso, a trazer as panelas de casa, para consagrar o Senhor para Cristolândia. Eu brincava com o marido daquela senhora, dizia, olha, provavelmente agora ela vai querer almoçar fora todos os dias, porque o motivo agora já que não tem mais panela em casa, então provavelmente ela vai querer almoçar em casa todos os dias. Quando muitas vezes é dedicado ao eu, isso é dedicação, é trabalhar nos finais de semana, é estudar de madrugada, é estudar até além daquele horário, é ficar na empresa até além de depois do horário, é esquecer muitas vezes da família, mas isso é dedicação. Se alguém quiser chegar a algum lugar, tem que se dedicar ao máximo. Mas muitas vezes, quando é para Deus, isto é utopia. Não, Deus não quer isso não. Isso é lavagem cerebral, não, desse jeito não. E muitas vezes nos acomodamos a comentários como esse, e esquecemos de oferecer a Deus o melhor. Infelizmente, quando somos dedicadas ao eu, não me importo com os comentários, não estou nem aí que as pessoas estão falando, estou nem preocupado, podem falar, entra por um ouvido, sai pelo outro, e não estou nem aí. Mas quando muitas vezes são dedicadas a Deus, a argumentação é, daqui a pouco vão me chamar de santo, leva a cama para a igreja logo, você vai de manhã, você vai de noite, você vai quarta-feira, você vai quinta-feira para os pequenos grupos, você vai para o encontro de amigas, você vai para as docas, leva logo a cama para a igreja. E a gente tendo isso como uma crítica destrutiva. E Satanás muitas vezes faz exatamente, usa desse argumento, desse subterfúgio, para nos desmotivar a oferecermos a Deus o melhor. Quando são dedicadas ao eu, não posso me atrasar. Eu tenho um horário a cumprir. Eu não posso chegar atrasado. Afinal de contas, eu vivo disso, eu defendo isso, eu trabalho nisso. Mas muitas vezes, quando são dedicadas a Deus, não há por que ter pressa. Vamos chegar antes do sermão, está bom demais. Olha, chega na hora do sermão, está muito bom, está bom, a gente ouviu o sermão, volta para casa, não precisa ficar para EBD, estamos voltando para casa, estamos satisfeitos. Muitas vezes, quando a oferta é dedicada ao eu faço um sacrifício, abro mão de alguma coisa, deixo de lanchar fora, deixo de viajar com a família, mas que eu possa adquirir aquele bem, ou quem sabe conquistar um bem desejado, e abro mão de alguns benefícios e alguns privilégios. Mas muitas vezes, quando é ser dedicado ao Senhor, a resposta é o único dia que tenho para descansar. Domingo pela manhã, EBD? Não, durmo um pouquinho mais tarde, acordo cedo, segunda, sábado, ainda tem que acordar domingo para ir para a igreja, para ir para a EBD, à noite, 18 horas é mais cômodo. E quantas vezes a gente age assim, irmãos? Oferecendo a Deus, quem sabe, o mais fácil, o mais cômodo, o mais conveniente, aquilo que não exija tanto de mim. E quando eu olho para essa mulher, percebo que ela abriu mão daquilo que lhe era precioso, daquilo que lhe era caro. Nós não sabemos a condição financeira dessa mulher, mas podemos entender que ela ofereceu o melhor. A segunda lição que eu posso aprender com essa mulher, onde sou desafiado a rever meus valores, minhas prioridades, é que ficamos desejando a percepção, a aprovação e valorização dos nossos atos, e esquecemos do propósito. Quem viu, quem foi, quem prega, onde é. Estamos no tempo da aprovação formal exterior. Se posta alguma coisa no Face, eu preciso conhecer quantas curtidas, quantos comentários, quantas compartilhadas. Afinal de contas, eu tenho mais de 700, 800 seguidores, amigos. Eu fico me perguntando, será que esses amigos realmente são amigos?
amigos virtuais, amigos que curtem, que compartilham, não, nada contra o Facebook, mas muitas vezes as pessoas vivem em função desses ideais vazios, fugazes, que não levam ninguém a nada. Um comentário, um compartilhar, um curtir, meu Deus. E as pessoas matam e morrem em função de seguidores. Quando eu olho para essa mulher, percebo que ela não tinha ou não teve nenhuma motivação exterior para fazer o que fez. Muito pelo contrário. Aqueles que estavam ao lado indignaram-se, alguns dentre si diziam: para que esse desperdício de bálsamo? É impressionante como a palavra desperdício soa de maneira agressiva. Desperdício, como se eu estivesse jogando fora. Aproveita a tua vida, você é jovem, deixa de desperdiçar com o negócio de igreja, de ser crente, não perde o seu tempo, vai curtir a tua vida, isso é desperdício. Recursos que são invertidos num reino, muitas vezes são dedicados, são reconhecidos, identificados como desperdícios. Vidas consagradas ao altar do Senhor, missionários, missionárias que logo cedo assumem o compromisso e atendem o chamado do Senhor. Para quê, menina? Vai curtir a tua vida. Para quê, menino? Vai curtir a tua vida, vai seguir uma carreira, vai ser alguma coisa, depois, quem sabe, lá na frente você vai ser um missionário, uma missionária. E tudo isso muitas vezes nós identificamos como um desperdício, alguma coisa que possa primeiro atender às minhas necessidades, e se sobrar. E muitas vezes nós fazemos isso com os recursos que o Senhor nos tem dado. Se sobrar. Mas, irmãos, quando eu olho para a expressão ou para a palavra desperdício, percebo que desperdício é uma palavra tão mesquinha, em se tratando de algo que fazemos para o mestre. Talvez desperdício seja o que eu faço em meu favor, em favor de alguém. Você fez tanto por fulano e agora, tá? O que é que ele fez por você? Você deu tanto, você investiu tanto, você... E agora? Mas não posso identificar como desperdício quando posso consagrar no reino, investir no reino, dedicar ao reino, porque muito mais o Senhor tem para nos dar, muito mais o Senhor tem para nos ofertar, e essa mulher fez sem precisar ser reconhecida, identificada. Sabe, irmãos, esse tempo que nós vivemos, nós conseguimos perceber claramente uma diferença entre a economia comum e a economia do amor. Alguém perguntou: por amor você faz alguma coisa? Ah, por amor eu estou disposto a fazer qualquer coisa. Jesus por amor deu a sua própria vida. Jesus por amor abriu mão de todo e qualquer pré-requisito para que eu pudesse identificar valor na minha vida, e me se entregou, se deu, se ofereceu em favor. Identifiquei pelo menos 3 aspectos ou 3 diferenças entre a economia comum e a economia do amor. Já percebeu que muitas vezes pelo amor as pessoas chegam a extremos? Subir no helicóptero, distribuir não sei quantos milhões de pétalas para demonstrar, construir o Taj Mahal, ou seja, expressões as mais extremas para que possa demonstrar amor àquela pessoa. Enquanto a economia comum segue as regras da prudência, a economia do amor obedece aos desejos do coração. No início do meu ministério, eu fui pastor ali no Reginaldo, e eu confesso que ficava impressionado. Muitos caminhões de romeiros saíam ali do Reginaldo, lá para Juazeiro. E essas pessoas juntavam o ano inteiro para que pudessem pagar a passagem, comendo rapadura com farinha, com um cantil de água, mas que faziam isso com amor. Não precisamos ir muito longe. É só olhar para essas pessoas aí das favelas do Rio de Janeiro, que juntam dinheiro o ano todo, compram uma fantasia, desfila 3 dias, 2 dias ali, extravasa de alegria, e começa a juntar novamente. E eu pergunto: e por amor a Deus, o que eu tenho feito? Isso é desperdício. Ainda voltando para a diferença entre a economia comum e a economia do amor, é que uma é sólida e estática, a outra é flexível e dinâmica. Uma se consegue colocar no papel, 2 mais 2 são 4, a outra não. Não adianta explicar para um namorado que espera a sua amada, para uma amada que espera o seu amado,
E quando falo isso, não trato apenas de amor conjugal, de amor entre homem e mulher, mas amor por causa, amor por ideais, gente que está a ponto de pegar um barco, entrar a mar adentro para defender a natureza, as baleias. Encontro uma terceira diferença entre a economia comum e a economia do amor, é que ainda que a economia comum ocupe um lugar muito importante na vida, há momentos em que só a do amor é que pode explicar os caprichos do coração. Não adianta explicar aquele jovem quanto custa aquele perfume, aquele buquê de rosas, que ele deixou de lanchar para juntar moeda para comprar um confeito, um chocolate para sua amada, que ela vai guardar aquele confeito ou aquele papel do chocolate. Temos estudado nesses últimos meses, nos pequenos grupos, o livro do John Stott, o discípulo radical. E nessas últimas semanas, temos nos dedicado sobre o valor da simplicidade. E percebemos que quanta grandeza existe na simplicidade. Hoje nós somos cobrados a ter um carro do ano, a ter um carro de marca, a morar no melhor lugar. Mas o John Stott nos convida a olhar para a vida com os olhos simples. De coisas simples. Coisas que não me custem muito, não me custem caro, mas que me custem o meu coração. Certa vez encontrei atrás num caminhão, aquilo assim: não tenho tudo que gosto, mas gosto de tudo que eu tenho. O guarda-roupa está cheio de roupas, mas não sabe identificar qual a que vai vestir. Tem tanta coisa e não sabe como se dedicar, não tem amor com as coisas. Mas eu disse aos irmãos que eram 3 lições que eu posso aprender com essa mulher. E a terceira é que ficamos imaginando um momento propício para um significativo gesto. Mas esse momento nunca chega. Ou nem sempre chega. Amanhã, quem sabe? Olha, está guardado. No momento certo ele vai ser consagrado. Olha, Senhor, como tu sabes que eu quero? Só o Senhor sabe como eu desejo, só o Senhor sabe como eu anseio por isso, mas ainda não. É hoje? Não, ainda não. Domingo, quem sabe e tal. E a gente começa a adiar. Quando aqueles homens começaram a criticá-la, e Jesus, conhecendo os seus pensamentos, responde a eles: porque este perfume na verdade eles disseram àquela mulher, porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. Um denário era uma moeda de prata, referente a um dia de trabalho, trabalhador braçal, quase 300 dias de trabalho. Isso é um desperdício. Mas eu gosto de olhar para essa mulher e perceber nela a atitude de Maria. A Maria que falei no início, Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro, porque gosto de pensar sendo Maria a mulher que agiu assim com Jesus. Porque lá em Lucas, no capítulo 10, no verso 39, o texto fala a respeito da atitude de Maria para com Jesus. Existia um contraste muito grande. Marta provavelmente a mais velha, Maria a mais nova, mas aquilo que eles escolheram na visita de Jesus à sua casa foi de maneira diferente, distinta. Fala de Marta e diz que ela tinha uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se, ou estava imóvel, assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Ela diz: olha, logo Jesus vai embora, e eu vou perder essa oportunidade por nada. Não saio daqui não saio daqui, ninguém me tira, e eu não vou deixar esse momento passar. Depois que Jesus foi embora, aí sim, eu vou para a cozinha, faço tudo aquilo que Marta quiser, mas por enquanto eu quero ficar aos pés de Jesus. Quantas vezes, irmãos, adiamos um compromisso com Deus, o compromisso de falar de Jesus para alguém. Certa vez nós estávamos aqui, acho que um missionário, não lembro, confesso aos irmãos, mas eu não lembro, mas eu lembro perfeitamente quando ele trazia consigo um remorso muito grande, que num dos países onde ele estava ali como missionário, entrou numa lotação, entrou num ônibus e sentou ao lado dele um jovem, e ele ficou numa luta inquietante em falar de Jesus ou não falar ou não falar de Jesus para aquele jovem. Disse: olha, não sei como ele vai.
identificar essa minha atitude. E aquele jovem foi embora da vida, aquele missionário. Dias depois, ele ficou sabendo que aquele jovem foi morto por uma mina. E o remorso no seu coração: meu Deus, por que não falei? Por que não tomei? Não adianta mais, acabou, passou, foi, perdeu. Paulo, falando da igreja na Galácia, no capítulo 6, no verso 10, na parte A, ele diz algo que para mim é precioso. Por isso, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Paulo está dizendo: olha, amanhã talvez você não tenha essa mesma oportunidade. Talvez amanhã você nem queira fazer isso. Talvez nem possa fazer isso. Talvez amanhã você nem tenha tempo. Talvez amanhã... Faça hoje. Faça agora. Dê um abraço que a Silvia precisa. Diga: Jesus te ama, aquele que você encontrar na rua. Sabe por quê? Porque Jesus olha para aqueles homens, quando identificam, justificam que aquela mulher podia vender aquele bálsamo e entregar aos pobres o resultado daquela venda. No versículo 7 ele diz: porque os pobres sempre os tende convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes o bem, mas a mim nem sempre me tendes. Olhe para Jesus e perceba Jesus identificando naquela mulher um valor inestimável. No versículo 6, ele diz assim: ela praticou a boa ação. Versículo 6, parte B. E no grego existem duas traduções, ou duas vertentes, para a palavra boa ou bom. A primeira é agathos, coisa moralmente boa, aquela lei que é boa, aquele remédio que é bom, mas é amargo, e muitas vezes essa ideia de quanto mais amargo, mais dói, mais cura, mais sara, é bom, ainda que... E o kalos, que é coisa que não é só boa, mas também é bela, algo bom e belo, algo que pode ser agathos, e no entanto ser duro e austero. Olha, é justa, ainda que seja boa. Olha, é austera, mas é boa. Algo que é kalos, é atrativo e belo, com certo encanto. Aquela mulher agiu com kalos com Jesus, fez o melhor, fez o belo, fez o bom, aquilo que proporcionou em Jesus o melhor. Encontrei um comentário bíblico do William Barclay. Veja que coisa linda, ele fala a respeito desse momento de Jesus. Se encontre nesse momento, se veja diante de Jesus, vivenciando essa experiência. Se quiser fechar seus olhos, eu vou ler. Feche seus olhos e sinta o clima, ou a situação em que William Barclay destacou nessa experiência. A fragrância de uma bela ação dura para sempre. O final da vida de Jesus foi marcada por tanta tragédia, amargura, traição, intrigas, que esta história brilha como um oásis de luz em um mundo que se vai obscurecendo cada vez mais. Há poucas coisas mais belas que o homem pode fazer neste mundo que deixar a lembrança de uma bela ação. Aqueles dias de Jesus que transcorreram foram dias marcados pelo abandono, pela traição, pela humilhação, pela dor, pela morte. Mas aquele gesto daquela mulher trouxe um bálsamo a Jesus, trouxe um bálsamo, um perfume, literalmente falando, que pôde amenizar a sua dor e a situação em que ele se encontrava. Mas já vou terminar destacando pelo menos 3 verdades daquilo que realmente importa, diante de tudo aquilo que nós vivenciamos nessa manhã. A primeira coisa que eu destaco como aquilo que realmente importa, é que ainda que você não perceba, sua atitude servirá como testemunho. E não é para você perceber, não é para se vangloriar, não é para dizer: olha, fui eu que fiz, não. E é lindo quando eu encontro na Bíblia algumas situações como a dessa mulher, que não fez questão nem de ser notada, pecadora. Até hoje a gente não sabe o nome dela, é conhecida como pecadora.
Não fez para ser notada, não fez para ser identificada, não fez para ser distinguida. A segunda verdade daquilo que realmente importa é, ainda que você nem imagine, sua atitude é e será valorizada por Deus. Ainda que os homens não valorizem, ainda que os homens nem reconheçam, ainda que nem recompensem ou recompensem. E a terceira e última verdade, diante de tudo aquilo que nós conversamos nessa manhã, e ainda que não seja esse o seu propósito, sua atitude servirá como referencial. Está lá, Rafaela. Hoje nós sabemos quem é Rafaela. Toyonaga, aquela que abraçou a bruxa da Cracolândia. Era assim que a Silvia era conhecida, a bruxa da Cracolândia. Hoje é a Silvia de Jesus, testemunho vivo do poder de Jesus, através de um abraço. E aí concluo lendo apenas o versículo 9. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. 2000 anos depois, estamos nós aqui, aprendendo, absorvendo valores preciosos da vida de alguém que decidiu oferecer o melhor. Que possamos sair daqui impactados, a fazer sempre o melhor para Deus ainda é muito pouco, diante do que Ele nos tem concedido, diante daquilo que Ele nos tem dado. Que Deus nos abençoe.